assim, cara, teve muita coisa engraçada. Teve muita coisa bem esclarecedora, principalmente sobre o Shinsu, sobre o poder que o Urek Mazino tem. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio mais legal aqui pra vocês verem. Que da hora. Eu tô improvisando, hoje eu tô improvisando. Opa. Hoje eu tô improvisando, galera, porque eu precisava fazer essa live com vocês. Tipo assim, o Urek Mazino é um personagem que nós sabemos que tá ainda aprendendo sobre Shinsu. Ele nem sabe fazer aquelas bandas, aquelas esferas de Shinsu. E ele vai aprender com quem? Com o Shiryu da parada, que é o Neo. Bom, vamos lá. Desde o começo do capítulo a gente vê que cada um foi para os seus quartos depois que acabou os exames de testes. E o Rohan e o Lu foram lá com o Urek Mazino, estavam conversando juntos. O Urek viu que eles estão se dando bem e explicou para eles que cada um fez o que eles estavam treinando. E o Urek disse que as notas e tudo mais e tal. Depois chega aquela garota da família Lopobia e diz que no caso dela, ela foi instruída a aprender a assim, socializar com animais. Por quê? Bom, Lopobia, desde aquela época vocês sabem que são personagens que geralmente conseguem se tornar ânimas, que controlam animais. E por algum motivo, talvez algum problema que ela teve no passado, ela não queria se socializar com o bichinho lá, que mostrou que ela estava muito brava. Porque simplesmente ela teve algum problema no passado, que provavelmente ela deve ter tido um animal, teve ganhado algum animal para poder controlar, e talvez ele tenha morrido, porque ela disse que eles acabam se quebrando. Provavelmente ela não sabia usar, provavelmente aconteceu alguma coisa que deixou ela triste com relação a isso. É uma pena, né? Porque a Lopobia é uma família que o maior poder que você pode imaginar deles é dos ânimos. Bom, que dirá o Traumerei, né? Beleza, até essa parte. Depois nós vemos que o Neil estava ali de lado e estava ouvindo tudo ali, mas o Urek percebe que tinha alguém ali olhando e chama ele. Nisso, ele explica o que ele estava fazendo por ser um controlador de ondas e que ele criou tipo aquela esfera de Shinsu ali. E dessa vez é explicado pra gente como é feita essa esfera, de uma forma bem mais prática do que a gente viu em toda a obra de Tower of God. Claro que sempre teve alguém explicando sobre Shinsu, a tensão Shinsu que você tem que controlar ela e juntar ela num lugar só. Nós vimos que o Ban conseguia fazer uma puta de uma esfera depois de que treinou lá no começo da terceira temporada, juntamente com a Everhell, é isso mesmo. E ele conseguia fazer uma esfera gigantesca, parecia uma Genkidama ali. Então, aí nós entendemos o que o Ban fazia, porque o próprio mangá, o capítulo 7, explicou pra gente, mostrando o Neo fazendo um controle de pressão Shinsu entre suas mãos, mas daquela Shinsu pequena, aquela pequena esfera que ele fez, ele simplesmente pegou dentro do seu corpo, que ele falou que tinha que imaginar, imagina o seu corpo como uma água e um buraquinho abrindo num recipiente, saindo para ir em algum lugar que ele quisesse, para você treinar um controle do seu Shinsu. Então ele conseguiu pegar de forma interna isso e tem a forma externa e tem uma arte do Ban do lado, assim, você vendo ele carregando uma puta de uma esfera grande que só pessoas extremamente habilidosas conseguem fazer. Então, se você tinha dúvidas que o Ban é fora da curva, você tá vendo aí. Panelada no like, hein, Ryu? Tudo bem? Cara, acabei de ver aquele outro vídeo seu sobre o Ban. Eu não acredito que você... Cara, é muito capítulo. A gente não vai lembrar do Shinsu dourado do Ban naquela vez. Puta episódio do caramba, mas vai lá atrás, hein? E realmente, cara, a hora que eu vi esse negócio do Urek aí no capítulo 7, eu falei, nossa, mano, Shinsu dourado. E é o Shinsu da época que o Ban também explodiu a primeira vez. E a sua teoria é muito louca e eu vou fazer um vídeo de uma teoria depois também. Mas eu concordo com você. Depois eu falo, galera, vocês não vão entender o que eu e o Ryu estão falando aqui, mas vocês vão entender mais pra frente. Ou entra no canal do Ryu Dezuki, lá ele trouxe umas teorias muito loucas de Tower of God que talvez pode explicar muito sobre o Ban e da onde ele é, se ele é da luz ou das trevas. Enfim, bom, o Urek nós sabemos que é da luz. Depois dessa parte, nós vemos que o Neo tenta explicar pro Urek da melhor forma possível para ele querer controlar. Bom, vamos lá. Aí o Urek vai, vou carregar Shinsu aqui nas minhas mãos. E fica tentando e não consegue. Ele fala, caramba, eu não tô conseguindo. O Neo fala pra ele, cara, não é assim. A primeira vez ninguém consegue, mas você conseguiu. O Urek joga pra ele, pô, cara, você conseguiu. Ele é só um gênio e, tipo assim, e tá achando que o Urek é um zero à esquerda. Tipo, tá pensando, ninguém vai conseguir, eu sou um gênio, óbvio. E o que traz muitas desconfianças sobre a origem desse Neo, que só se aproximou do Urek por algum motivo, porque ele é enigmático, a gente não sabe nada dele, e até no momento do capítulo, qualquer um ali pode ser um vira-casaca, né? Igual o Games of Thrones sempre traz pra gente. Enfim... Mas o Urek tá lá carregando e fala, eu tô sentindo alguma coisa, tá carregando Shinsu aqui sim. Eu falei, não, você vai ter que treinar muito, rapaz.
Galera, de trás do navio onde eles estão, a gente vê uma aura dourada muito poderosa. Ou seja, o Shinsu tá vindo, mas ele tá pegando da atmosfera ali em volta, tá ficando um negócio extremamente brilhoso, fazendo com que os Hunkers acordem, principalmente o Danzon, e ele fala: o que é isso? O que tá acontecendo? Eu nunca vi um Shinsu desse jeito. E ele fica boladão com esse negócio. Tipo assim, a gente tem que dar um jeito de controlar isso daí. Até começa a afetar em volta do próprio navio, que depois aparece um áudio falando do quem está controlando o navio, diz que eles vão ter que fazer algumas alterações em rota, porque realmente está dando problema ali, está dando problema, eles vão ter que alterar a rota. Bom, é o Shinsu do Urek. Se você acha que o Urek é pouca coisa, essa spin-off veio para mostrar pra gente muitas dúvidas com relação ao Shinsu, muitas dúvidas do passado do Urek, que a gente já sabe o que ele é agora, instaurado mesmo que ele é. Atenção Shinsu, a forma de manipular e controlar Shinsu tanto internamente quanto externamente, né? Externamente lembra muito realmente a Genkidama, acho que já falei em vídeos passados de Tower of God sobre isso. E depois nós vemos que ele estava conseguindo, mas ele não estava entendendo. Acho que ele estava fazendo uma esfera gigantesca, destruir tudo ali se não acabasse. Bom, resolvido a não tentar mais e ficou muito triste ficou meio nervoso, né, o Urek, sobre isso. Ele fala: vou no banheiro. Beleza, ele vai no banheiro lá enquanto os amigos dele estão conversando. E nessa parte que ele tá indo lá de boa, tem o Rohan e o próprio Lu sofrem um ataque de um outro guerreiro que estava do lado da Princesa Zahard, né? E tipo assim, ele tá atrás do ticket, né? Ele é um dos caras que sobreviveu de uma forma diferente. Ele tem que dar um jeito de roubar um ticket de qualquer jeito. E ele escolhe o alvo Lu, porque provavelmente o Lu é mais fraco, então eu vou atacar ele. Ele não contava que o Rohan tava lá para ajudar ele. E depois ele disse que quer acabar entrando pro lado do Urek Mazina. É muito estranho isso daí, cara. É esquisito isso daí. Ou nós temos alguma coisa por detrás de quem é o Lu, porque ele é um garoto assim que o Urek teve um interesse muito grande pelo garoto. Nós não sabemos nada dele, tudo bem, ele é fraco, mas alguma coisa tem. Não lembra um pouquinho o Ban quando entrou na torre, galera? Garoto que não sabia de nada, chamou a atenção das pessoas, não sei. Não estou dizendo que ele é como o Ban, tá? Pode ser um garoto que futuramente vai ser muito poderoso, entendeu? Não sei se ele vai se tornar um dos caras da Wake Song, quem sabe. Mas enfim, isso aí já é só especulação minha, tá? Depois disso, voltando pro banheiro, Bedron, a Princesa Zahard entra metendo o pé na porta lá para simplesmente ir lá e desafiar o Urek para pegar o ticket dele e acabar com a raça dele. Ele fica assim: caramba, você tá indo atrás de mim, você quer um encontro? Você teve a indecência de entrar no banheiro masculino só por causa de um encontro comigo? A princesa fica pistola da vida, fala: caramba, cai na real. Tipo assim, aí vai falar pra ele: não, eu preciso do ticket, é a única forma de eu continuar dentro aqui desse exame. E ele tipo assim: não, você é uma stalker, você tá me perseguindo. Galera, quem não sabe, stalker é aquelas pessoas que perseguem alguém por algum motivo, uma afeição, o que o Urek quer, né? Ele tá acusando ela assim. Mas ela disse que, meu Deus do céu, acho que o cara é doido. Bom, o Urek é foda. Nessa parte, o Urek simplesmente disse pra ela assim, tipo assim: olha, você quer um ticket, vá pegar de outra pessoa. Não vou dar o meu pra você e não precisa do meu. Já que você precisa de um ticket, que na verdade é isso, né, galera? Ela não precisaria pegar o dele. Mas pelo que ele fez com ela, a humilhação que fez ela passar, ela quer trocar na mesma moeda a situação. E o capítulo acaba aí. Foi um capítulo, cara, é um capítulo engraçado pra caramba. O Urek é engraçado, ele é apelativo, ele é um personagem que traz simplesmente, toda vez que eu leio sobre os personagens de Tower of God, sempre tem alguma coisa, um plot twist muito louco. Só que quando é o Urek, a coisa é um pouco fora da curva na história. Não estou engrandecendo o personagem, mas poxa, o personagem é muito legal. E ele é engraçado, extrovertido e extremamente forte, que é o que ele também fala para a princesa no capítulo. Voltando com relação aos Hunkers. O Danzon lá, os outros Hunkers ficaram tipo assim: caramba, quem é o gênio que fez o Shinsu dele? Acho que foi essa palavra que ele usou. O gênio, um brilhante, um Shinsu desse, muito brilhoso. Eu nunca vi um Shinsu desse. Vocês sabem que para alguém que é Hunker, o cara deve ter passado muito tempo. Para ser Hunker, o cara tem que chegar lá no andar 100 e fazer o exame, se eu não estiver enganado. E com isso, ele deve ter passado por muitas lutas, deve ter visto N tipos de Shinsu, quiçá do exército de Zahard lá em cima. Como, eu tô falando isso, não consegue fazer uma torre, né? Como ele nunca viu um Shinsu igual do Urek, provando mais uma vez que o Urek não é simplesmente um irregular qualquer. Tudo bem,
lembrando vocês, o Ban no começo foi no duelo da coroa, isso, o jogo da coroa, ele também mostrou o Shinsu assim, por estava muito com a intenção de salvar o Rachel de uma ameaça iminente, que no caso era a Hua Hyun na época disfarçada, né? E ele foi atacar com toda a força ela. E ele explodiu de Shinsu, ele se tornou o próprio Shinsu ali. Veio de ajuda pra ele. Então, caramba, que coisa de louco. Será que todo mundo que explode a primeira vez sendo irregular, o Shinsu é desse jeito? Cara, é surreal isso. Tipo, é um negócio pra gente pensar e teorizar para um outro vídeo que eu vou fazer mais detalhado. Mas é feito. Deixa eu ver que o Henryu mandou mensagem pra mim aqui que eu não vi. Cadê Henryu? Cadê? Cara, alguém quer ferrar com ele. O Lu é um personagem que é imprescindível para alguma coisa, ou alguém não quer que ele esteja ali, entendeu? Isso pode desencadear uma fúria do Urek também, dependendo de qual que é a situação e a intenção em Rio. Então realmente, pode ser que ele vá de arrasta aí, algum motivo talvez, ou outro personagem também, não sei, mas é uma teoria interessante, não tinha parado pra pensar nisso não, mas ele é um personagem importante ali, e tem mais de uma pessoa interessada nele além do Urek, entendeu? Alguma coisa esse garoto tem daquela vila que ele veio, que é uma vila distante, muito louca. Mas eu vou falar, boa noite, Luffy. E aí, Luffy, beleza? Como é que você tá? Cara, essa live eu tô fazendo bem rápido, só porque eu acabei de ver o capítulo do Urek Mazino, que é o 7º da spin-off. Que spin-off do caramba, e nós não sabemos nem quantos capítulos vai ter isso daí. Será que vão ser só 10? Será? Lu? Mano. Olha, o Luzlek, pra só recapitular pra vocês, ele era um cara que foi... tudo bem, vocês sabem que o Luzlek, ele serviu muito o Vi, né? O Vi, enquanto ele subia a torre, entendeu? Enquanto ele subia a torre, lá no passado, ele encontrou com o Luzlek comandava um lugar, alguma coisa, ele era um guerreiro forte lá, e acabou sendo discípulo do Vi, entendeu? Na ideia cronológica da história, eu não sei onde encaixaria esse Luzlek. Mas, agora que você falou, será? Ele ali, garoto, crescendo. Porque nesse período, eu não sei se, tipo assim, tá instaurado as 10 grandes famílias. Se tiver em guerra, é provável que o Vi e a Arlen ainda estão por aí e tal, né? Porque o Ban não nasceu ainda. Apesar de que é irrelevante a idade do Ban, gente. Porque assim... O Ban morreu numa época e com um feitiço a Arlen Grace fez com que o corpo não deteriorasse. Então ela ficou muito tempo vagando na torre até encontrar um lugar para sair da torre, entendeu? E com isso, coincidentemente, acabar encontrando o Deus de fora da torre, fazer um acordo com ele para que essa criança voltasse. Nós não sabemos essa linha de tempo. Então, pra gente dizer que ele... Eu não estou descartando a sua teoria, tá? É uma teoria interessante. Hein, Rio? O que você achou da teoria do Luffy aqui? Do Lucian Luzlek. Não é descartável, tá? Porque tudo não é descartável. Toda teoria é válida, mas nós não sabemos essa linha de tempo aí, galera. Alguém de vocês sabe, deixa nos comentários. Exatamente, é o que o Henry falou. O Luzlek, em dado momento que os 13 subiram a torre, ele conheceu eles, ele se afeiçoou a ouvir e se tornou discípulo dele. Então, eu acho difícil ele estar aí agora, entendeu? Porque as 10 grandes famílias elas estão instauradas. Tanto é que é dito, as 10 grandes famílias, enquanto o próprio Urek está subindo, e só se instaurou as 10 grandes famílias a partir do momento em que algum motivo fez que o rei da torre, Zahard, parasse lá, trancasse a entrada. Isso fez, esse negócio de não deixar mais ninguém subir, fez com que a Arlen e o Vi não concordassem com ele, se ausentassem, criassem o que era antes da Fug, né? Para enfrentar eles, e depois disso se instaurou as 10 grandes famílias, e algum motivo que nós já praticamente podemos teorizar que existia um motivo que fez com que os outros 9 ajudassem o rei Zahard. Qual que é esse motivo? Provavelmente é a morte da garota lá, que era a esposa, a futura esposa, a esposa do Traumer. Por quê? Porque depois do que aconteceu com o Enkidu, eles jogaram a culpa no Vi, na Arlen, entendeu? Jogaram a culpa que o Luzlek foi lá, ela foi mandado por ele, aconteceu isso aí.
Depois dessa comoção, isso aqui tô teorizando muito, tá? Não é nada confirmado do Siu, mas eu tô teorizando, hein, Ryu, você concorda ou não? Fala aí. E depois disso, todos ficaram com uma puta de uma comoção com o que aconteceu com a amiga deles, e eles acabaram indo pro lado do Zahard. Porque eles não entendem. Porque imagina, eu esqueci o nome dela, galera, a ex-esposa do Traumer ia embora com a Arlen, ela queria voltar a ter as jornadas com eles. Teoricamente o Traumer concordou, e quando o Luzlek foi buscar ela, deu aquele probleminha com o Enkidu e tudo mais, que se passou por ele, aprisionou ele, e depois disso eles jogaram a culpa, e o Traumer fez de propósito para esquecer, e jogou a culpa na Arlen e no Vi. Eles ficaram com uma situação que, poxa, nosso antigo amigo tá contra a gente, eles não concordam com a nossa opinião de deixar travada a torre e a gente ficar parado no bem bom, porém, a ponto de ferir uma amiga, isso fez drasticamente que é óbvio que todos fossem pro lado do Zahard e do Traumer. Culminando na guerra que a gente viu, eles acabaram perdendo, fugiram, depois a Hard encontrou com ela, fez o que fez, que arrasta pro bebê que estava com ela teve que levar por muitos anos, então foi um bom período. Nós não sabemos se o Vi depois fez uma magia para ficar dentro da criança também, porque é dito no começo da história que é falado isso é dito, gente, lá no capítulo do Andar Sem Nome, do Andar 43, em que a Garen Zahard fala pro Ban, entrega o pocket da mãe dele, da Arlen Grace, pra ele, e fala dessa história pra ele, e é dito que o Vi não aguentou ver a esposa dele sofrendo e morreu também. Não faz sentido nenhum. Ele não era imortal também? Como assim Arlen ela e ele não era? Não me cabe entender isso. Não é explicado isso, porém faz sentido ele ter usado um poder, um ritual, alguma coisa para poder se esconder com o poder dele, a essência dele dentro da criança, para a criança não apodrecer, porque não é falado o que é feito, e continuou, ficou dentro do banho e agora ele tá aí, galera. Entendeu? Eu acho isso, né? Não sei se eu tô errado e tudo mais. Deixa eu ver aqui nos comentários. Talvez a cidade que ele veio possa ser igual a do Distrito Vermelho. Faz todo sentido também. Porque a aldeia, a torre tem vários lugares. A gente não sabe quantas coisas tem lá. Exatamente, Zahard já é rei aí. Exatamente. Como Fatamino entrou na torre, o Imperador Zahard já estava no auge, considerando que o Urek entrou atrás dele. Exatamente. Já aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Talvez essa cidade que veio possa ser igual ao do Distrito Vermelho. Concordo. Pode ser também. Acredito que o Rei Zahard, isso é o Luffy falando pra gente, tem algum poder que... Tem uma bolinha aqui na frente. Que manipular a memória das pessoas. Cara, exatamente. A live tá tudo ferrada. Faltavam uns bonecos aqui, né? Preciso comprar boneco do Thor for God. Tipo assim, galera, aquele distrito, aquele lugar pode ser um lugar diferente, entendeu? A torre é grande, nós não sabemos o que o Siu pensa para isso daí. A torre é muito grande, existem veredas dela inabitáveis, pessoas bem... Por exemplo, quando o Urek estava perguntando sobre Zahard, perguntando de várias coisas, o Rohan explicou para ele, e ele falou, caraca, você deve ser bem distante da torre para não saber quem é o rei, né? Ou seja, existe gente muito distante ali. Existem pessoas extremamente distantes ali. O que faz toda a diferença, né? Muito louco isso, cara. Só sei que esse capítulo pode parecer, a quem não conhece Tower of God, tá pegando... Porque tem muita gente vai começar a ler nesse daí. E tem muita gente que só viu anime. E tem muita gente que tá apoiando, que já leu faz muito tempo, vai falar, tá legal, mas se você ficar despercebido, você não vai ver quão importantes esses capítulos de Tower of God estão sendo a spin-off. Vocês concordam comigo, né? Ryu e Luffy. Cara, é muito louco. Imagina os outros. Imagina do Agna. Imagina ele no passado, antes de entrar na torre. Antes das vezes que ele tentou entrar, entendeu? No distrito. Ele é um príncipe do distrito perdido, cara. Distrito vermelho, alguma coisa assim e tudo mais. Ele e o próprio Caracas. Cara, que louco. Que loucura é essa? E eu tenho aquela teoria louca que eu falei pra vocês. Zahard, o verdadeiro rei, não tá lá em cima. Zahard deu um jeito de se esconder, e a Amy Zahard falou pro pai dela. O Zahard escondeu as memórias, as coisas dele dentro do Distrito Vermelho, lá no Distrito Vermelho não, na Garbage, Red Garbage que fala, né? Seria assim, no andar de lixo vermelho lá, acho que é esse o nome, posso estar falando errado. Cara, eu acho que ele é o verdadeiro rei, e o que tá lá é um subalterno, é alguém parecido, é um filho bastardo, eu não sei, cara. Eu não acho que seja ele. Eu vou ficar com essa teoria até o Sil mostrar pra gente. Posso estar errado, mas, cara, é igual a sua teoria, Luffy.
Mas é o que eu falo pra você, eu acho difícil ser isso daí o Luzlek. O Luzlek já tava realmente comandando a FUG, entendeu? Provavelmente nesse período. É muito louco, cara. Muito louco mesmo. Se nós soubéssemos esse período aí entre a Arlen e o Ban, cara, se tivesse spin-off deles, o povo ia estourar. A internet ia cair abaixo, fãs de Tower of God. Imagina. Eu acho difícil ter uma spin-off deles assim. Eu acho que vai ser mais precisas da Hard, o Wagner, talvez da FUG, tá? Talvez do Rajin Sung, interessante ele no passado, no auge dele como um ranker, né? Mas enfim. Bom, vou acabar a live aqui, só queria conversar com vocês esse capítulo, esse fiz diferente, depois eu faço um vídeo mais editado mostrando as cenas pra vocês, porque talvez alguns não estão conseguindo ler. Olha, é que assim, é difícil a gente postar as coisas, eu deixo nos comentários onde eu tô vendo. Tem na... Qual que é o nome? Vortex Scan, procura lá, beleza? Forte abraço, tamo junto até depois do fim, galera. Tower of God tá do caramba. Show de bola.